Nos últimos dias, uma notícia chamou a atenção do mundo, e o seu tom é surpreendente. Seria o primeiro caso oficial de descoberta de material orgânico alienígena. Ou pelo menos é o que querem que você e eu acreditemos. Antes de prosseguir, preciso informar que esse vídeo é resultado da leitura e pesquisa de diversas fontes. Ao longo do vídeo contém informações que não são bíblicas. Isso não significa que você precisa acreditar e nem que essa é a minha opinião. Deixo apenas para que você conheça e reflita sobre essas informações. A ideia de ter contato com seres de outro planeta não é recente. O ser humano gosta de temas misteriosos. Basta ver o quanto a exploração dos oceanos ou do espaço são objetos de fascínio da humanidade. Antigas sociedades já usavam os astros para guiar a sua navegação pelo mundo. Os primeiros cientistas estudiosos do espaço desenvolveram equipamentos que conseguiam enxergar além da estratosfera. Ao longo do tempo, matemáticos e físicos desenvolveram cálculos que respondiam questões relacionadas ao tempo, à velocidade, à massa, à gravidade e diversos outros conceitos. Quanto mais conhecimento produzido, mais questões vão surgindo. Como a Terra começou? Quando irá terminar? Estaríamos de fato sozinhos em um universo de proporções infinitas? Se você se interessa por esse assunto, curta este vídeo e tente assistir até o final. Você também pode salvá-lo para assistir mais tarde. E por se tratar de um tema sensível, não sei até quando ele ficará no ar. Os cálculos matemáticos dizem que a chance de sermos a única civilização em todo o universo é muito pequena. Porém, há barreiras que podem estar impedindo um contato com seres extraterrestres. Algumas teorias ajudam a explicar essa questão. O Grande Filtro, por exemplo, diz que as distâncias do universo são tão grandes que nenhuma civilização tem tecnologia suficiente para chegar até a outra. É como se houvesse um grande buraco separando elas. A outra teoria diz que leva tanto tempo que uma civilização desenvolver tecnologia capaz de viajar grandes distâncias, que até encontrar outra civilização, ela já teria sido extinta por motivos naturais. Os filmes de Hollywood alimentam a possibilidade de não estarmos a sós no universo. Indo além da ficção, todos os dias surgem histórias de pessoas no mundo relatando sobre o avistamento de coisas estranhas no céu. O primeiro caso oficial de um OVNI no mundo moderno foi apenas em junho de 1947 por um piloto americano. Ele alega ter visto 9 objetos em forma de disco sobrevoando o Monte Rainier, em Washington. Desse fato surgiu o termo disco voador. As produções de cinema estimulam ainda mais a curiosidade. Alguns filmes tratam da possibilidade de uma amizade com seres espaciais, mas uma boa parte deles trata esses seres como inimigos, já que para uma boa história de cinema, o conflito atrai mais interesse comercial. Independente do desfecho, precisamos estar preparados para as próximas notícias. Podem ser nas próximas semanas, meses ou até mesmo anos. Como Igreja de Cristo, precisamos estar informados e atentos ao que o mundo tem falado para não sermos pegos de surpresa. Agora eu pergunto, como isso pode ter começado? Para responder, precisamos viajar no tempo até a época dos Sumérios, uma antiga civilização que tem em seus registros uma história bem curiosa. O que se sabe é que eles foram a primeira civilização semelhante às que existem hoje. Tinham leis a serem cumpridas, um governo, agricultura com sistemas de drenagem e irrigação e conhecimentos avançados de arquitetura. Os famosos zigurates são construções comumente associados à famosa Torre de Babel. Por meio deles temos registro do primeiro sistema de escrita do mundo chamado de cuneiforme. Foi uma sociedade extremamente avançada para a época. Eles se situaram entre os rios Tigres e Eufrates. Essa é uma semelhança com o relato bíblico da criação, onde seria a mesma localização do Jardim do Éden. Sua trajetória teve início 5000 a.C. até que os acádios dominaram o local, liderados por Sargão, cerca de 2500 a.C. Alguns estudiosos dizem que Sargão era o famoso Nimrod citado na Bíblia. A escrita e a língua sumérica desapareceram, mas parte da literatura foi preservada e traduzida. Dentre elas, a história da criação da Terra e do ser humano. O material diz que haviam diversos deuses e um deles transformou os humanos em seres independentes e com habilidades semelhantes às que temos hoje. Quando um outro deus, quando viu isso, além de não aprovar, ele se tornou adversário deles.
Alguns estudiosos associam esses deuses a civilizações extraterrestres chamadas de Anunnakis. Seriam seres vindos de outro planeta com o objetivo de usar os recursos da Terra. Como o trabalho ficou pesado, misturaram os genes alienígenas com os hominídeos da época, criando assim o Homo erectus. Dessa forma, desenvolveram o ser humano como o conhecemos. Para o relato ficar ainda mais interessante, os Anunnakis tiveram que sair do planeta Terra por conta das mudanças climáticas da época e prometeram aos humanos que voltariam. Há inclusive desenhos nas tábuas que ilustram a história. Essa parte complementar foi escrita no livro 12º Planeta, pelo autor russo-americano Zecharia Sitchin, justamente um dos tradutores das tábuas sumerianas. Ao longo dos anos, outros autores acrescentaram narrativas incluindo o famoso livro Eram os Deus Astronautas, de Erich von Däniken. Muitos acreditam que a Bíblia será desacreditada caso se prove a existência de vidas extraterrestres. Para nós cristãos, é fundamental lembrar que, mesmo que existam seres de outros planetas, nossa fé não se baseia nisso, mas sim no plano de Deus para nos ajudar a vencer o pecado. Isso envolve basicamente a vinda de Cristo à Terra e seu sacrifício na cruz. Como a Bíblia diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3 versículos 23 a 26. A Bíblia não relata seres do espaço por dois principais motivos. Ou porque isso não é relevante ou, simplesmente porque não existem. Não ter menção a extraterrestres não desacredita as Escrituras. Em segundo lugar, desde 2017, relatos de OVNIs ou APs têm sido cada vez mais frequentes. Muitos deles já foram comprovados serem balões de medição, testes com drones ou até mesmo equipamentos de espionagem. O caso da matéria seria o primeiro a citar material orgânico não humano. No entanto, perceba que não humano não significa necessariamente ser de origem alienígena. No passado, os primeiros foguetes foram lançados com seres não humanos como cães, macacos, ratos e até mesmo tartarugas. Muitas vezes chamadas para matérias impactantes servem apenas para tirar o foco de situações realmente importantes como crises políticas e econômicas. A estratégia é desviar o foco. Em terceiro lugar, existe uma antiga tradição entre os cristãos de associar esses possíveis seres a manifestações físicas de demônios. Somente vivenciando um real encontro com esses seres é que poderemos avaliar e tomar a melhor posição frente à situação. No geral, o que é diferente causa estranheza. É claro que, se essa possibilidade se concretizar, precisamos lembrar do versículo 14 de 2 Coríntios capítulo 6b, pois, o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou, que comunhão pode ter a luz com as trevas? Algumas personalidades do meio cristão defendem essa posição. Seres espirituais malignos estariam mais próximos de se manifestarem fisicamente, pois algumas seitas fazem rituais de abertura de portais entre o mundo espiritual e o físico. Toda essa produção cinematográfica seria apenas uma preparação para o nosso subconsciente lidar de forma mais natural com esses seres. Interessante que essas ondas poderiam atrair ou poderiam abrir portais. Fica a dica para vocês lerem o livro meu, Rastros do Oculto. Abrir portais, janelas dimensionais para outros seres entrarem nas nossas camadas dimensionais aqui. OVNIs. No dia 11, hoje, eu estou gravando esse vídeo no sábado, dia 11 de fevereiro de 2023. Foi noticiado, que um caça americano, a Força Aérea Americana, abateu um objeto voador não identificado no Alasca. Pedaço dele caiu de um lado, pedaço do outro, divisa, território. Evidentemente que vão abafar o caso, óbvio, vão colocar alguma coisa no meio, mas que objeto voador é esse? Existem muitas teorias que buscam lançar dúvidas sobre as escrituras sagradas, seja questionando o plano especial que Deus preparou para cada ser humano, seja criando narrativas que alteram nosso conhecimento sobre a criação do mundo e do homem por Deus. Como filhos de Deus, precisamos conhecer o que o mundo está falando para não sermos pegos de surpresa. O nosso Rei está vivo e irá voltar para nos resgatar com grande poder e glória. Isso será lamento para muitos, mas de completa alegria para nós. Se você gostou desse conteúdo e ainda não curtiu, ajude clicando no botão abaixo. Essa pequena ação ajuda o vídeo a chegar para mais pessoas.
Você pode copiar o link e divulgar em seus canais de e-mail ou WhatsApp. Caso esteja visitando nosso canal pela primeira vez, inscreva-se e acompanhe todos os conteúdos sobre o fim dos dias. Desejo que Deus te abençoe e dê sabedoria nesses tempos finais.